Souza Produções e Eventos, vídeo e foto digital HD. Nossa especialidade é produzir imagens que impressionam. Estamos preparados para atender desde o mais simples ao mais sofisticado evento social. Acesse nosso site www.souzaproduções.com. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sem Cristo nos resgatou. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sem Cristo nos resgatou, tirou-nos da mão do inimigo e nos trouxe a um lugar de glória, onde temos constante abrigo, onde temos garantida vitória. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sem Cristo nos resgatou. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sem Cristo nos resgatou, tirou-nos do império da escuridão e nos trouxe ao seu reino de luz, um reino de paz, alegria e perdão, no qual nosso rei é Jesus. Ei, 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 nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sem Cristo nos resgatou. La 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 la. La 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 la. Somos livres, amém, amados? Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Eu sei que
foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sou a igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas levem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou com você, eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Diga para o outro irmão, como é precioso, irmão, estar junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor
Jesus. Somos no amor de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Essa é a nossa herança, e ali adorarei. Esse é o nosso DNA, meus irmãos, ao Deus do meu amor. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito, 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 que desce como fogo. Vem, Senhor, vem no nosso meio, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Precisamos desse renovo, Senhor. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar, meus irmãos, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito, Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus está aqui. Quantos creem nisso? Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos, livres são. Os enfermos e doentes são sarados, sim, Senhor, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Glória a Deus. Aleluia, essa é a nossa identidade, irmãos. Obrigada, Senhor, por este momento tão precioso, em que a Tua chama do Espírito pode ser reacendida dentro de nós, tendo a convicção que o Senhor é conosco. E neste momento, Pai, nas duas ministrações, que o Senhor continue conduzindo, que nós possamos ter ouvidos aguçados para ouvir a Tua voz, identificar o caminho que o Senhor tem para nós. Abençoa os ministrantes e todos aqueles que estão ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendíssimo Marcelo, por favor. Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz de Jesus. Dito isso, nós vamos fazer a leitura na Bíblia Sagrada, mais uma vez o livro de Cantares. O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me o seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Amém. As fábulas popularizaram essa relação entre as raposas e as vinhas. A mais famosa conta da raposa que tentava alcançar as uvas na vinha e, como não conseguia, olhou e disse: estavam verdes mesmo. Interessante que o texto que nós lemos aponta não o problema das raposas que atacam
as uvas, mas das rapozinhas que atacam as vinhas em flor. Nem sempre o problema é aquilo que impede o desfrutar da produção, do resultado dos nossos esforços, mas aquilo que mata essas possibilidades já na raiz. Nós temos o hábito de pensar nos problemas quando eles já se impuseram. E não somos, como o pastor Advanir falou aqui, preventivos, no sentido de cuidar para que alguns problemas não se imponham. Viver o casamento nos nossos dias não está fácil. Em grandes cidades já se aponta que para cada 100 pedidos de casamento que dão entrada num cartório, existem outros 60 pedidos de divórcio. É como uma construtora construir 100 casas num bairro e destruir 60. O saldo é muito pequeno para tanto trabalho. O número de divórcios aumentou muito e a média de duração do casamento diminuiu bastante. Casamentos que não duram um ano. Uma certa estrela pop assustou o mundo há algum tempo com o seu casamento que durou cerca de 30 dias. As pessoas não acreditam mais no casamento. Eu estava numa reunião com crentes e não crentes, e um não crente resolveu fazer uma brincadeira. Ele disse: vocês sabem, casamento é igual submarino. Pode até boiar, mas foi feito para afundar. Algumas pessoas riram, eu fiquei constrangido, pensei comigo, de fato é assim que as pessoas na nossa geração têm pensado sobre o casamento, alguma coisa que tem tudo para não dar certo. Antes a gente achava que na igreja era diferente, que havia uma diferença entre o que estava acontecendo no mundo lá fora e na igreja. Mas pesquisas recentes mostram que o índice de divórcios entre cristãos evangélicos é igual ao índice de divórcio geral. Mesmíssima coisa, pouquíssima diferença, não é estatisticamente significante. Nós vivemos dias em que o casamento tem sido bombardeado por todos os lados. Uma palestra que eu faço já há muitos anos, eu digo que o casamento tem 3 grandes inimigos. O primeiro grande inimigo do casamento chama-se eu. Você é um inimigo do seu casamento. Porque o pecado é orgulho, e o orgulho nos afasta do outro. E o grande outro na nossa vida, quando nós casamos, é o cônjuge. Reinhold Niebuhr escreveu que todo pecado é orgulho. O Dietrich Bonhoeffer foi na mesma linha e disse que a raiz de todo pecado é a soberba. E os dois aprenderam isso com o apóstolo João, que diz que o pecado é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Pecado é orgulho, e orgulho o que é? Um autocompromisso do eu consigo mesmo. A priorização do eu por si próprio. O eu sentado no trono da vida, fantasiando que tudo vai girar ao seu redor. Esse eu sentado no trono da vida inviabiliza relacionamentos saudáveis, porque exige que o outro anule a si mesmo e orbite ao meu redor. Pessoas autocentradas, que priorizam apenas os seus próprios interesses e desejos, são incapazes de se relacionarem de modo saudável. E essa é a marca do pecado na vida de qualquer pessoa. Mesmo nós que somos cristãos, temos sempre essa inclinação. Paulo foi quem melhor traduziu isso, quando disse: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu detesto eu pratico. Essa natureza nossa, que se eu for atrás dela, a minha família acaba. Qualquer casamento aqui, com todo respeito, qualquer casamento aqui,
pode começar a desmoronar amanhã, se um decidir que não vai mais fazer a sua parte. Qualquer casamento. Ah, mas nós temos 30 anos. Ah, mas a gente é de família boa. Ah, mas eu sou crente desde berço. Qualquer casamento aqui pode desmoronar a partir de amanhã, se um dos dois decidir que não vai mais fazer a sua parte. Por orgulho, por ilusão, pelo que quer que seja. O segundo grande inimigo do casamento é o diabo. Porque como o diabo sabe melhor que nós que o casamento foi criado para a glória de Deus, tudo que representa Deus é alvo do inimigo. E o apóstolo Paulo também nos ensinou que nós não devemos ignorar os seus ardis. Irmão, o diabo arma cada uma para nós que só Deus para ter misericórdia de nós. O pastor está lá no gabinete. Vem a mulher para se aconselhar. Cheia de história, cheia de 9 horas, uma conversa afiada, se insinua, e o pastor começa a pensar, ainda estou bem na fita, ainda sou interessante, de fato eu tenho minhas qualidades. Irmão, foge que é armadilha. Primeiro, você não é tudo isso. Rapaz, você quer saber se você é feio? Pergunta para sua mãe com quanto tempo você aprendeu a andar. Porque criança feia anda rápido. Ninguém pega no colo. Criança bonita não anda. Sai do colo de um, vai para o outro, sai do colo do outro, vai para o outro, sai do colo do outro, vai para o outro. As perninhas demoram a firmar. Eu, com 6 meses, já pegava ônibus. Sozinho. Pastor Divanir, o quê? 8 meses? Já andava para lá e para cá. Foge que armadilha, irmão. O inimigo tem interesse em destruir você, a sua família e o seu ministério. Ferirei a cabeça, é a regra do inferno. Ferirei a cabeça e o corpo se desestruturará. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Essa é a lógica do inferno. Então não ache que você está isento ou imune de tentação e prova, e que o diabo está em pacto ou em trégua com você. E o terceiro inimigo que o casamento tem chama-se mundo. O mundo é um inimigo do casamento porque o mundo já aprendeu que o indivíduo interessa mais do que a família para o sistema. Quando eu uso a palavra mundo, eu estou pensando no sistema. Porque a Bíblia, como você já sabe, usa a palavra mundo com 3 aplicações. A primeira é o mundo criado. É o mundo como terra, como planeta, onde a gente vive, tudo que está ao nosso redor, o mundo. O mundo inteiro, vão pelo mundo inteiro e preguem o evangelho a toda criatura. É o mundo como terra. O segundo uso da palavra mundo na Bíblia é o mundo como totalidade das pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Quem que é o mundo aqui? É todo mundo. São as pessoas todas, a totalidade da humanidade. Mas o terceiro uso da palavra mundo é sistema, que é quando o Tiago diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ou quando Jesus diz, eles estão no mundo, mas no mundo não são. Ou quando o Evangelho de João diz que o mundo jaz no maligno. Há um sistema mundano que se opõe a Deus. E esse sistema é inimigo da família. Porque esse sistema funciona na lógica do dinheiro. E, infelizmente, a verdade é que o indivíduo consome mais que uma família. Não é possível, pastor.
Uma família consome mais que um indivíduo. Você está pensando em termos quantitativos apenas. Se você abrir o leque, você vai descobrir que um indivíduo tem mais potencial de consumo como indivíduo do que como membro de uma família. Quantos micro-ondas há na sua casa? Quantas geladeiras? Quantos sinais de TV a cabo? Se a sua família se desintegrar e cada um for para um lado, cada um terá que proporcionar para si as mesmas coisas. Então a sua casa não interessa para o mercado como lar, mas você como indivíduo, e o ideal é que você viva só. Até porque vivendo só você será mais infeliz, e mais infeliz você comprará mais, porque a infelicidade desconta a infelicidade no cartão. Vou dar um exemplo. Estava ajudando um casal que finalmente se separou, eu não consegui ajudar. Muitas feridas, muitas marcas. Como era um casal que tinha posses, que tinha recursos, ele saiu de casa, deixou-a com os filhos em casa e alugou um apartamento para morar. Passou num desses magazines que vendem de tudo e fez uma compra grande. Um jogo de sofá, uma cama, um micro-ondas, um fogão, uma geladeira, uma televisão, porque ele não quis tirar nada da casa. Ele foi atendido na loja por uma moça, membro da nossa igreja também. Passados uns dias, eu estava num culto e perguntei se alguém iria dar testemunho. Essa irmãzinha estava no culto e levantou a mão. Chegou lá na frente e disse: irmãos, Deus é fiel. Eu estava no último dia do mês, não tinha batido a minha cota. Estava com medo porque eu poderia ser punida e ganhar menos. Levantei de manhã antes de ir para o trabalho, ajoelhei do lado da cama, clamei a Deus: Senhor, manda um servo teu comprar comigo hoje. Me ajuda a bater essa cota, eu preciso disso, irmãos, eu que sustento a minha casa. Passou o dia, eu não vendi nada. Qual não foi minha surpresa? No final da tarde, eis que entra um servo de Deus na minha loja, fez uma compra grande, eu bati a cota, superei a cota, fui premiada no mês, ganhei mais dinheiro, todo mundo, aleluia, e eu fiquei chocado. Porque eu não tenho dúvida que essa irmã orou mesmo. Eu não tenho dúvida que ela confiou mesmo. Eu não tenho dúvida que ela sentiu aquilo como bênção de Deus na sua vida mesmo, mas eu também não tenho dúvida que ela só bateu a cota porque uma família desmoronou. E esse é o mundo em que você vive, em que eu vivo, que se a nossa família desmoronar, alguém comemorará. Aí você entende porque nas novelas, nos filmes, família nenhuma começa junto e termina junta. Tem uma mensagem subliminar aí. A felicidade não está no que você tem, nem na relação com as pessoas com quem você já convive. A felicidade está por aí, dando sopa, precisando ser encontrada, um amor diferente, uma coisa diferente. Largue o que você tem e vá atrás de ser feliz. Até filmes bobos em algum momento sugerem que a felicidade está por aí para ser encontrada e não no que você tem. Você assiste um filme de romance. Vamos pensar num filme de romance aqui, um ator bem bonito. Brad Pitt. É uma beleza que te agrada, pastor Divanir? Não? A mim me agrada. Brad Pitt com a bela Angelina Jolie, eles já foram casados, não é? E se separam, olha como é que são as coisas. Brad Pitt se separa de Angelina Jolie. Diz a biografia dele que já quis se matar. Curioso isso, não é? Eu queria ser Brad Pitt. Minha mulher, Angelina Jolie, e eles não gostam de ser eles. Incrível isso, não é? Mas vamos lá. A senhora está assistindo um filme com Brad Pitt, Angelina Jolie, e a Angelina Jolie está em perigo. O bandido quer matá-la, aponta a arma para ela. Brad Pitt pula na frente do bandido e toma o tiro. Cai ensanguentado, Angelina Jolie o pega nos braços.
E a senhora vendo aquela cena, ela diz para ele: você me salvou. A senhora olha Brad Pitt ensanguentado e olha para o lado. Aí ao lado da senhora tem um boi, sabe o boi? Que a senhora cria em casa, não tem um boizinho? A senhora dá comida pro boi, dá banho no boi, tá lá um boizinho. Deitado, esparramado, só de zorba. Peito sujo de molho de macarrão. A senhora sabe que ele está vivo porque ele rumina alguma coisa ainda. A senhora olha para ele, olha para o Brad. Olha para ele, olha para o Brad e fala: meu Deus, o que aconteceu com a gente? Nem abrir a porta do carro ele abre mais. Nem me esperar ele me espera mais no shopping, sai andando na frente, carreirão. Nem elogiar a minha roupa nova ele elogia. Claro que tudo isso pode melhorar no casamento da gente, mas não tenha dúvida que aquela cena foi pensada para gerar no seu coração insatisfação. Porque tudo na TV é idealizado. Tudo na TV é maravilhoso. Todo mundo é bonito, todo mundo se entrega ao máximo, todos são felizes para sempre. Se a semente da insatisfação for plantada em você, quem está pagando a conta para aquilo aparecer na televisão vai ficar satisfeito. Porque os números vão aumentar lá na outra ponta desse jogo. Você vive num mundo, eu vivo num mundo que é inimigo da nossa família. Eu sou inimigo, o diabo é inimigo, o mundo é inimigo. Meu pai, há uma esperança aqui. Deus é um bom amigo da nossa família. Jesus é amigo do nosso casamento. E quando nós temos como amigo Jesus, não há inimigo que possa nos vencer. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia por isso. Confiar em Deus, consagrar o casamento a Deus, viver na presença de Deus, fundamental. E nós vamos falar mais sobre isso hoje. Só que, além de confiar em Deus, além de identificar os inimigos do casamento, além de fazer essa luta enorme em favor da família, o texto que nós lemos sugere que nós também fiquemos atentos às raposinhas que invadem a vinha em flor e impedem o aparecimento do fruto lá na frente. A minha luta não é apenas contra o orgulho do eu, não é apenas contra o diabo e seus ardis, não é apenas contra o mundo como um sistema nocivo e opressor, mas também contra pequenas coisas que todos os dias se insinuam na minha vida e têm potencial para prejudicar o meu relacionamento conjugal. E eu queria pontuar algumas delas rapidamente para que a gente possa conversar sobre isso. Primeira raposinha que você precisa capturar e não permitir que ela estrague a vinha do seu casamento é a instabilidade emocional. A instabilidade emocional é uma raposinha, porque a gente costuma tratá-la como uma característica nossa. Eu sou assim mesmo, alguém diz. Você, quando me conheceu, sabia que eu era assim. Esse é meu jeito. E a gente se esconde atrás de chavões que, no fundo, tem como objetivo justificar as nossas instabilidades. Na psicanálise há um conceito muito interessante chamado racionalização. O que é racionalização? Racionalização é quando eu dou uma justificativa aparentemente racional para uma questão que, no fundo, tem origem emocional. Por exemplo, o pastor falou
grosseiramente com uma ovelha. Humilhou-a, ofendeu-a. Ele fez isso porque há muito tempo ele está magoado com ela e quer descontar nela uma série de frustrações que ela impôs sobre ele. Mas quando alguém lhe questiona, pastor, por que você falou assim com aquela irmã? Ele diz, eu falei assim porque aquela irmã precisa de uma palavra mais dura e eu, como pastor, tenho que ter autoridade, porque nesse momento eu estou exortando e o Espírito me guia e eu dou toda uma explicação que aparentemente é lógica, mas serve apenas para esconder que as minhas emoções não estão tratadas. Por que é que você fez isso? A mulher pergunta para o marido. Ele começa a explicar e ela sabe no fundo que toda essa explicação não toca nem de perto na verdade. Que a verdade é que o coração dele não vai bem. Que a verdade é que ele não está em paz. Que a verdade é que as suas emoções estão à flor da pele. Instabilidade emocional é uma raposinha do casamento, por quê? Porque gera instabilidade no relacionamento. Você nunca sabe o que vem. Você nunca sabe o que esperar. A pessoa está sempre à procura de algo que lhe preenche. E cada hora ela tira numa direção. Você não fica chocado quando descobre que um pastor de uma igreja boa, cheia de membros, querido, amado por todos, casado há 40 anos, largou da esposa e foi atrás de uma aventura? Isso não choca você? Esses tempos atrás, um pastor com mais de 70 anos foi flagrado pela sua liderança. Estava tendo um relacionamento extraconjugal com uma menina de 30 e poucos. Uma menina, na minha opinião. Todos ficaram chocados, ele tinha 70 anos. Você olhava para ele e falava, as tentações mais agudas da vida ele já enfrentou, já venceu. Foi o que a esposa dele disse, eu achei que a essa altura do campeonato eu não precisava mais me preocupar com esse tipo de coisa. Mas o que acontecia dentro dele? Uma série de perguntas sem resposta, uma série de frustrações, uma série de carências que nunca foram preenchidas. Pessoas que não têm a vida emocional tratada por Deus, cedo ou tarde vão desembocar no pecado, procurando um preenchimento que não vão achar. Porque o pecado oferece tudo, menos satisfação. O pecado não oferece satisfação, porque o pecado não atua na satisfação, ele atua no desejo. Ele oferece a intensificação do desejo. Quanto mais você peca, mais você precisa pecar. Quanto mais você desce nesse poço, mais fundo você precisa descer. É vício. O vício é a expressão do que é o pecado. A repetição da mesma coisa para ter uma satisfação que é cada vez menor. Converse com alguém que vinha roubando dinheiro da igreja. Ele vai dizer, eu comecei com um pouquinho. Depois foi mais, depois foi mais, depois foi mais, depois eu entrei em crise, depois eu fiquei paranoico, depois eu já não sabia mais o que fazer, depois eu não tinha com quem conversar, e quando eu vi isso era uma bola de neve na minha vida, e quando estourou, acabou com tudo. E tem gente que diz assim, e que bom que descobriram, porque pelo menos acabou esse pesadelo de ter que esconder na minha vida. Vida sexual, mesma coisa. O sujeito vai para a pornografia para tentar satisfazer fantasias. Não vai demorar muito, a pornografia vai ser uma dependência diária na vida desse sujeito. Porque o pecado faz isso, ele vai ocupando espaços, ele vai intensificando desejos, ele vai dizendo para você que lá no fim do arco-íris tem um pote de ouro, só que esse arco-íris nunca termina. Instabilidade emocional, lacunas interiores, carências afetivas. Tudo isso contribui para que haja distanciamento no relacionamento. Algumas marcas de instabilidade emocional na vida da gente.
Traumas. Quando a pessoa ainda mantém relação com experiências do passado que nunca se resolvem. A mulher diz para o marido: você sabe que eu sou assim por causa do que aconteceu comigo lá atrás. A gente às vezes não faz ideia do que uma pessoa que está perto da gente já enfrentou. Eu sei, porque sempre é assim, que há aqui nesse auditório mulheres que foram abusadas na sua infância. Homens que foram abusados na sua infância. Gente que foi abandonada. Gente que foi duramente agredida. Gente que teve perdas horríveis. Oramos na nossa igreja esse final de semana por uma criança, que os pais e o irmão faleceram num acidente. A criança. Isso é um trauma. E é um trauma poderoso. Faz uma inscrição de ausência poderosa no coração. A pessoa vive a vida inteira, se ela não deixar Deus tratar isso, com a sensação de que a qualquer momento ela vai perder tudo. Já conviveu com gente que tem uma sensação de que a qualquer momento vai perder tudo? Vai perder o marido, vai perder gente que ama, tem medo da morte, tem medo de tudo. Isso pode ser fruto de trauma. Porque quando a criança era criança e achava que o mundo era seguro, uma perda se impôs sobre ela e ela percebeu que nada que ela tinha era dela de fato. Vai passar o resto da vida com essa sensação de que a qualquer momento alguma coisa lhe será tirada. Nem em Deus ela consegue confiar, porque ela acha que a qualquer momento Deus vai abandoná-la. Porque toda perda na vida infantil é recebida como um abandono. A criança não distingue entre a perda e o abandono. Meu pai foi embora, eu orava com uma senhora de 40 anos uma vez, que chorava na minha frente e perguntava por que meu pai me abandonou. O pai dela tinha morrido quando ela tinha 5 anos de um infarto fulminante. E ela o culpava por ter morrido. Porque no mundo infantil não há distinção entre perda e abandono. Traumas. Por isso que é importante visitar o passado. Não para remoê-lo, mas para ressignificá-lo, colocá-lo no lugar certo e vencer duas características de gente que tem uma má relação com o passado. A primeira nós chamamos de nostalgia. Sabe o que é nostalgia? Nostalgia é saudade daquilo que já foi. Tem membro nostálgico na sua igreja, ele fala assim: na época do pastor fulano era uma maravilha. Ah, quando essa igreja era menor, era mais gostoso. A gente tinha mais comunhão. Nunca teve comunhão com ninguém. É que a roda da fofoca era menor. Ah, porque quando a gente estava no templo antigo era tão melhor. Isso é nostálgico. Nostálgico tem saudade daquilo que já foi. A infância, a casa da avó. Ah, eu era feliz e não sabia, o nostálgico diz. O sonho do nostálgico é voltar no tempo para reviver a experiência vivida. O nostálgico diz assim, ó, sinto até o cheirinho do pão que minha avó fazia. Você está doente, irmão, vai se tratar. Nostalgia é saudade que já foi. Pessoa nostálgica. Está paralisada. Você já ouviu gente que fala assim? Na minha época. O sujeito disse para mim esses dias, passou na minha época, eu falei, já morreu já? Não, por que na sua época? A sua época é hoje, irmão. Como assim na minha época? Não, porque na minha época, que época? Sua época é hoje. Você está vivo. Você pode falar na época do meu avô. Você pode dizer na época dos patriarcas. Mas não na sua é hoje. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, no começo do meu ministério, tudo bem. Mas essa história de na minha época, sabe o que significa? Eu congelei um tempo feliz, que nunca mais se repetiu. E esse tempo feliz eu chamo de a minha época, porque o que eu queria era estar vivendo lá ainda. Isso é nostalgia. Mas a segunda relação ruim com o passado é pior do que a nostalgia.
E a gente chama essa relação de melancolia. O que é melancolia? Se nostalgia é saudade daquilo que já foi, melancolia é saudade daquilo que nunca foi. Quem é o melancólico? Aquele que diz assim: ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse aceitado o convite daquela igreja. Ah, se eu tivesse ido naquele encontro. Ah, se eu não tivesse dado ouvidos àquela pessoa. O melancólico tem a sensação de que ele estaria vivendo uma vida hoje boa, que ele não está vivendo porque em algum ponto do passado ele escolheu errado. O melancólico é aquele sujeito que saiu da livraria com um livro e ficou na sequência com a sensação de que o livro que ele tinha que ter comprado ficou na prateleira. Se o desejo do nostálgico é voltar no tempo para reviver, o desejo do melancólico é voltar no tempo para reescrever. Um sujeito melancólico me abordou um dia e falou assim: pastor, sabe qual que era meu sonho? Eu disse: qual? Ele disse: meu sonho era voltar aos meus 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. 50 e poucos anos ele tinha. Fala a verdade, pastorzão, já pensou isso? Já não pensou, não? Queria voltar aos meus 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Eu falei: rapaz, ia ser uma tragédia. Ele falou: por quê? Eu falei: bom, por duas razões. Primeira, você ia apanhar de todos os outros meninos de 18 anos. Ele falou: por quê? Eu falei: porque você é chato. Irmão, você quer voltar aos 18 com cabeça de 55? Você está achando que as pessoas de 18 vão gostar de você? Ele falou assim: credo, pastor. Eu falei: teu filho tem quantos anos? Ele falou: 20. E o que ele acha de você? Ele acha que eu sou um tonto. Eu falei: então. Vai generalizar. Mas esse não é o pior problema. O segundo problema é o pior. Ele falou: qual é, pastor? Eu falei: o segundo problema é, você acha que vai consertar coisas. E estatisticamente falando, a chance de você piorá-las é maior. Quantas vezes você vai precisar voltar no tempo para corrigir a vida? Você volta no tempo aos 18 anos. A primeira decisão que você acha que não devia ter tomado, você muda. Sai dali, vai para um lugar, é atropelado e morre. Quantas vezes você precisa voltar no tempo para corrigir isso? A gente não corrige coisa que a gente fez há 5 minutos. A gente tenta corrigir e piora. Quer um exemplo? Mulher pôs uma roupinha e falou: bem, o que você acha? Ele olhou e falou assim: nossa, amor, você deu uma engordada, hein? Ela fala: o quê? A hora que ela fala o quê? Nós estamos aqui entre pastores. Eu vou dar uma dica para você. Vai por mim. Minha dica é o seguinte: você falou um negócio para a esposa e na hora você percebeu que não devia ter falado. Meu conselho é: a hora que ela perguntar o que você disse, você faz assim, ó. Nossa, amor, um demônio entrou em mim. Usou a minha boca, falou alguma coisa que eu não sei o que é, mas já saiu. Que quer que ele tenha falado, me perdoa, não fui eu. Você entendeu? Vai por mim. Mas você tem que fazer assim, ó. Ô, Advanir, nunca mais, né, irmão? Foi a última vez, né? Mas não, você vai tentar explicar. Irmã, melhora ou piora? Ó, já aconteceu então. Se a gente não consegue consertar uma coisa que aconteceu há 2 minutos, vai consertar a vida toda? Uma fantasia que a gente alimenta. Por quê? Porque no fundo a gente não sabe lidar com os traumas, com aquilo que deu errado. Precisa lembrar de uma vez por todas, irmão pastor, irmã, que não importa como foi o seu passado até aqui, importa que Deus sempre esteve, está e sempre estará no controle de todas as coisas, e Ele age em todas as coisas para o seu bem, e daqui para frente tudo pode ser diferente, aleluia. Traumas, ressentimentos, ansiedade, compulsividade,
são marcas da instabilidade emocional, que é uma raposinha que a gente precisa apanhar. Trate-se, tenha conselheiros confiáveis, não tenha vergonha de procurar ajuda especializada se você sente que o seu mundo interior é um vulcão. Não é pecado pedir ajuda, pelo contrário. Se você achar que precisa de uma ajuda profissional, tem crentes cheios do Espírito Santo que trabalham como psicólogos e que ajudam pastores a conhecerem a si mesmos e a se libertarem de algemas de alma. O que você não pode é deixar isso estourar num caso extraconjugal. Porque, no fundo, no caso extraconjugal, a gente está procurando fazer compensações. A rede social trouxe um fenômeno que eu estava conversando com a Divanir, que foi colocar a gente em contato com esse passado. A ex-namorada, a paquerinha da juventude, a menina que a gente podia ter casado e não casou, o rapaz que a gente podia ter casado e não casou. A rede social traz todo esse povo de volta para a nossa vida. E aí o melancólico começa a fantasiar. E se? E se eu tivesse? E se eu tivesse? E se eu não tivesse? E vai. E aí um dia ele decide experimentar. E não é porque a outra pessoa é mais interessante que a mulher dele ou que o marido dela, mas é porque ele está tentando voltar no tempo e reescrever uma história da qual ele não gosta, ainda que ele não admita isso para ninguém. Segundo, distanciamento afetivo é a segunda raposinha que a gente precisa apanhar. Porque com o tempo de casamento, é incrível, a gente não se aproxima, a gente se distancia. O tempo é um agente duplo na vida. Ele joga dos dois lados. Tem gente que fala assim, o tempo cura tudo. Não, o tempo não cura tudo. O tempo intensifica tudo. Se eu trato uma ferida, com o tempo ela sara. Se eu não trato uma ferida, com o tempo ela piora. O tempo joga dos dois lados. No casamento, com o tempo, se eu invisto no relacionamento, se eu invisto na união, se eu invisto na intimidade, com o tempo o relacionamento é mais profundo. Mas se eu não faço isso, com o tempo o relacionamento é mais distante, ainda que a gente conviva todos os dias. Conversava com um casal há algum tempo que dizia, pastor, eu não a conheço mais. E ela dizia a mesma coisa, ele para mim é um estranho. Já ouviu falar na síndrome do ninho vazio? Síndrome do ninho vazio é quando os filhos abandonam a casa, vão embora, vão viver, se casam, vão estudar fora, e o casal olha um para o outro e não sente que tem identificação mais. É uma das coisas mais comuns que existem. Por quê? Porque com o tempo houve um distanciamento. Distanciamento afetivo, quais são as características? Primeiro, falta de diálogo. Se a gente não conversa, a gente se distancia. Eu converso sobre tudo com a minha esposa. Mas esse sobretudo é corriqueiro ou são coisas do coração? Porque há um diálogo no dia a dia que é quem pagou, quem vai, quem fez, filho está dando trabalho. E há um diálogo que é como é que você está? Como é que está o seu coração? Quais são os seus sonhos? Um dia eu sentei com o Cristiano e falei assim, meu bem, conta para mim, quais são os seus sonhos? Dá um medo fazer isso. Por quê? Porque eu sei que a chance de eu não ser capaz de realizá-los é enorme. Por exemplo, ela falou assim, meu sonho é conhecer a Europa. Saiu até uma lágrima do meu olho. Meu sonho. Por que eu quero saber o sonho da minha mulher? Não porque eu vá me cobrar realizá-lo. Eu não realizo o sonho de ninguém, eu não sou Deus. Mas eu quero conhecer o coração dela. Eu quero orar sobre isso. Eu disse para ela, é um lindo sonho. Eu posso ir junto? Ela falou, vai depender do seu comportamento. Eu falei, então eu vou melhorar. Conhecer o sonho. Tem homens que não falam com as mulheres sobre os sonhos dela porque eles têm um ranço
de potência, de desempenho, e acham que vão ficar constrangidos. O meu pai era assim. Meu pai, na fase difícil que nós passamos financeira como família, minha mãe falava, bem, me leva no shopping para a gente passear. Não. Mas por quê? Ele dizia assim, porque em casa de enforcado não se fala em corda. Porque gato escaldado tem medo de água fria. E aquele que é o mais bonito de todos, que podia estar até na Bíblia, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Não é lindo? Eu acho lindo esse. O que meu pai estava dizendo? Não fale comigo sobre aquilo que me traz dor. Não me peça para te levar num shopping porque eu não posso comprar nada para você. Quantos homens não ouvem suas mulheres porque são aquele tipo defensivo que acham que tudo que ela diz está atacando-os? Ele fala assim, bem, como é que você está? Ela fala, bem, estou tão cansada, me sinto tão só. Como se sente só? Eu estou aqui com você e já começa a defesa. Tem casamento que é igual ao tribunal. Tudo que você disser será usado contra você na justiça. Qual que é o problema, irmão? A esposa diz que está se sentindo só. Você dizer para ela, meu bem, no que é que você se sente só? Eu não estou dando conta, bem. Uma vez minha esposa chegou em casa e falou, amor, eu não vou mais trabalhar. O meu patrão falou isso, e aconteceu isso, e começou a chorar, e ela falou, eu vou largar. A hora que ela falou, eu vou largar, eu sou normal, igual você. O que eu pensei? Carnê do carro. Contas. A minha tentação foi fazer o que muitos maridos fazem nessa hora. Não, bem, calma, você não pode largar. Imagina, seu salário é importante aqui no lar. Blá, 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 blá. Não, mas eu não aguento. Você só pensa em dinheiro. Não é que eu só penso em dinheiro. Quem quis trocar o carro foi você. Experimente fazer diferente. Naquele dia, Deus me deu graça, eu fiz diferente. Eu abracei ela e falei assim, você está cansada, né, amor? Eu estou exausta e tal. E chorou, eu chorei com ela. Depois que ela acalmou, eu falei assim, o que você quiser, eu estou com você. Você é o que eu tenho de mais importante nessa vida, eu não quero ver você triste. Se você acha que eu posso te ajudar de algum jeito, é só me pedir, nós estamos juntos. Ela foi acalmando, eu abracei ela forte. Ela disse, eu sei que eu não posso pedir demissão. Tem a parcela do carro. Você entendeu? Por quê? Porque ninguém é burro. Todo mundo sabe o que é a vida. Só que tem hora que a gente só precisa falar. Tem hora que a gente só precisa desabafar. E se eu não posso desabafar com o meu cônjuge, eu vou desabafar com quem? Com o Ricardão? Ah, ele tem um ouvido bom, hein? Pense num homem compreensivo. Diálogo. As coisas do coração têm lugar num casamento cristão. Porque a gente sabe que o que a gente não dá conta de realizar, que o que a gente não dá conta de fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E aí eu ajoelho do lado da minha cama e digo, Senhor, eu não posso realizar o sonho da minha mulher. Eu não sou capaz disso. Mas o Senhor é o nosso Pai. Se o Senhor quiser, o Senhor vai realizar. E aí quando você vê, você está realizando um sonho que você nunca imaginou realizar. Falta de diálogo. É uma marca do distanciamento, falta de tempo de qualidade. Porque não é só ficar em casa sexta-feira à noite, irmão. Mas é curtir, celebrar a vida, tocar, abençoar, olhar no olho. Eu tenho conhecido casais que não conseguem olhar um no olho do outro. Aliás, tem gente que não olha no olho de ninguém. A pessoa está falando com você e está assim, ó. O Rubem Alves tem uma frase que eu acho deliciosa. Ele diz assim, olhos agitados revelam um coração perturbado. Tem gente que não olha no olho da gente. Fica desviando. Tem casais que não se olham mais. Porque há uma dignidade no olhar, da qual a gente foge quando as coisas não estão bem. Olhar no olho.
tempo de qualidade. Se não tem tempo de qualidade, gera distanciamento. Frieza gera distanciamento. Tem maridos que são frios, tem esposas que são frias. E a frieza a gente mostra no detalhe. Às vezes faltou uma palavra, às vezes faltou um sorriso. O quanto vocês são próximos. Porque distanciamento é uma raposinha, você não percebe quando ela chega. É só quando ela faz estrago e o fruto não vem que você descobre que ela passou por ali. Terceiro, falta de parceria nos detalhes. Essa é outra raposinha que estraga o casamento. Falta de parceria nos detalhes. Porque nas grandes coisas, dificilmente um casal não tem parceria. A casa, a educação dos filhos. Embora também é possível não ter parceria nem nisso. Tem casais que até na educação dos filhos não estão de acordo e trabalham separadamente. Mas tem detalhes onde a parceria é fundamental e a raposinha entra e ataca a vinha em flor. É coisa da louça no dia a dia. É a coisa da mensagem. Sabe uma coisa que me ajuda muito como pregador há anos? Há anos. A minha mulher gosta de ouvir eu contar para ela o que é que eu vou pregar no domingo. A gente vai viajar, ela fala, amor, me conta o que você vai pregar. E eu vou contando para ela o que eu vou pregar. E ela vai me perguntando coisas. E eu falo, puxa, vou falar sobre isso. Ela fala, não tem aquela história? Eu falo, é mesmo, vou contar. Depois eu não falo que ela que preparou. Mas é uma delícia, eu sinto parceria nisso, é um detalhe. Porque é uma coisa importante para mim. E ela participa. Quando eu participo das coisas dela, quando ela inaugurou a clínica dela, eu falei, amor, eu quero ir lá orar na sua clínica. Consagrar a Deus. Ela falou, nossa amor, vai ser uma bênção. Aí no primeiro dia que estava tudo prontinho, fui lá com ela, li a Bíblia, como se eu estivesse visitando um membro da minha igreja. Parceria nos detalhes, estamos juntos nisso. Conta com as minhas orações. Às vezes a gente manda para um presbítero, hoje orei por você, irmão, para dar aquela moral. O sujeito está perseguindo a gente no conselho. Manda um recadinho para a esposa, bem, lembrei de você, fiz uma oração pela sua vida aqui agora. Isso é parceria no detalhe. O outro sente que pode contar. Que a pior coisa num casamento é quando um sente que não pode contar com o outro. E onde é que a gente começa a sentir isso? No detalhe. Tarefas do dia a dia. Educação dos filhos. E um cuidado que a gente tem que tomar nesse ponto. O cuidado com a interferência de terceiros. Porque é só o casal ter brecha, alguém entra. Até os filhos podem ser uma interferência negativa num casamento. Incrivelmente. Eu mencionei hoje de manhã o complexo de Édipo, que é o complexo pelo qual o filho se identifica com o pai e rivaliza com ele ao mesmo tempo pelo amor da mãe. Ele ama a mãe e se opõe ao pai, a quem também ele quer imitar para ser como o pai e ocupar o seu lugar. Fui visitar um pastor uma vez, fiquei na casa dele, ele foi tomar um banho para a gente sair juntos para o culto, fiquei com a esposa dele na mesa do café, conversando. Eles tinham um filho de 15 anos, um menino. Eu perguntei, como é que é o relacionamento dos dois? Ela disse, é bom, pastor, mas às vezes sai cada faísca. Eu disse, é normal. Expliquei para ela algumas coisas. Ela falou assim, sabe, pastor, você está falando isso? Essa semana, meu marido foi viajar, ficou 2 dias fora. Estou deitada, quase dormindo, de repente, sinto alguém entrar debaixo da coberta. Eu olho, é o menino. O que você está fazendo aqui, filho? Ele falou assim, você precisa de um homem para te proteger. Complexo de Édipo.
Uma senhora da minha igreja, uma jovem senhora, tem um menino de 5 anos. O menino chegou para ela e falou assim: mãe, você é casada? Ela falou: filho, claro que sou casado com teu pai. Aí ele falou assim: ela falou: por quê? Ele falou: porque se você não fosse, eu casava com você. Ela reagiu desse jeito seu aí, ó. Oh. Eu acho que ela até pensou em separar. Porque que mãe que não gosta mais do filho que do marido? Fala a verdade, seu filho é seu marido melhorado. O que acontece às vezes? Por causa do distanciamento afetivo, o pai permite que a esposa realize seus desejos afetivos com o filho. Tá bom, eles ficam se lambendo lá e eu fico trabalhando aqui. Quando seu filho é pequeno, você está no sofá querendo namorar sua esposa, o que ele faz? Entra no meio. Você está na cama, ele vai aonde? Ele não quer ponta. Filho não quer ponta, filho quer o meio. Um senhor, depois de uma palestra dessa, falou assim: pastor, o que eu faço? Meu filho é desse jeito. Ele entra no nosso meio. Eu pego na mão da minha esposa, ele vai lá e separa. Eu tô com ela, ele vai lá e entra no meio. Eu falo: filho, a mamãe é minha namorada. Ele fala: não, ela é minha namorada. O que eu faço, pastor? Eu falei: faz o que Freud sugeriu. Ele falou: o que Freud sugeriu? Ameaça cortar o pipi dele. Dá certíssimo! Menino zarpa na hora! O que é a ameaça da castração na teoria psicanalítica? É a imposição do limite. É dizer para o filho: filho, aqui não. Aqui é teu pai e tua mãe, rapaz. Por isso que o Freud dizia que o pai é lei enquanto a mãe é vínculo. O pai que corta as asinhas do filho, porque senão ele toma conta do pedaço. Mas tem pai que é omisso e deixa lá porque, tá bom, tudo bem, o menino entrou no meio, eu vou assistir televisão, ele fica aqui deitado com a esposa. Não tenha dúvida, um dia teu filho te expulsa do quarto do casal, se você deixar. Isso é parceria. Até na educação dos filhos. A esposa com dor no coração tem que dizer: filho, agora não, agora é o meu momento com seu pai. Porque o filho é a realização da mãe, claro que é. Mas ela também tem que dizer: não, filho, você só existe porque eu e o seu pai somos casados. A relação fundamental de um lar é o casal. A única relação de uma só carne é homem e mulher. Não é pai e filho, não é mãe e filho. Uma só carne é só marido e mulher. Aleluia por isso. O filho é resultado do amor de um homem e de uma mulher. Ele não é o centro disso. Quarta raposinha: desrespeito e agressividade. É uma tristeza quando a gente se dá o direito de perder o respeito pelo cônjuge. Fui fazer uma visita. O marido estava preparando um negócio lá para a gente comer. A esposa estava sentada mais perto de mim. Aí ela deu uma informação. Eu percebi que a informação não estava correta. Eu falei: irmã, mas é isso mesmo? Será que não é assim? Ela falou: não, eu vi na televisão, tal coisa. O marido ouviu e falou: ô mulher, não é tal coisa, o pastor está certo, é outra coisa, deixa de ser burra. A hora me deu até uma tristeza de alma, assim, eu fiquei constrangido. Ela, tadinha, deu uma risadinha sem jeito. Depois eu falei com ele, falei: irmão, você constrangeu sua esposa? Ele falou: não, ela está acostumada. Eu falei: então, isso não é legal não. Pior se ela está acostumada. Melhor fosse se você me dissesse que foi a primeira vez que isso aconteceu. Perco o respeito, não. A gente, no começo do casamento, chamava de meu bem, querida, minha pequena, lindinha. Aí hoje chama de velha. Está errado, irmão. Fui visitar um casal,
Ele falando comigo, de repente ele falou assim, não é mãe? Eu falei, você chama tua mulher de mãe? Ele falou, por causa das crianças. Crianças é tudo 30, 28. Eu falei, que maluquice é essa? Ele falou, pastor, é que quando elas eram crianças, a gente achou que eu tinha que chamar ela de mãe, ela me chamar de pai, para as crianças aprenderem. Eu falei, criança é burra, né? Criança não entende. Fala para mim se o teu filho é burro. Se alguma vez ele precisou que você chamasse o tio de tio para ele chamar o tio de tio. Você chama o teu irmão de tio? Você chama a tua mãe de vó? Você está conversando com a tua mãe e fala, então, vó, porque você faz isso? Por que não? Porque não precisa. Teu filho não é burro, ele é inteligente. Ele já entendeu que é sua mãe e vó dele. Ele já entendeu isso. Mas no casamento a gente faz esse jogo esquisito. E o marido começa a chamar a mulher de mãe. E ela chama ele de pai. E há uma confusão de papéis. É uma raposinha desse tamaninho. Você está ouvindo e falando, nossa, pastor, mas isso é tão bobo. É uma raposinha de nada. Mas tem uns dentinhos que você não faz ideia. E ataca a vinha em flor. Por quê? Porque quando eu chamo a minha mulher de mãe, eu me dou o direito de me comportar como adolescente. Eu continuo chamando minha mulher de meu amor. A gente vai ter 80 anos de idade e ela vai continuar sendo meu amor. E eu não posso ofendê-la nem agredi-la, porque ela é o meu amor. Cuidado. Aconselhei um casal há algum tempo, curiosíssima situação. Ela querendo separar dele, uma mulher bonita. Pensa uma mulher bonita. Uns 45 anos, mas muito bonita. Inteligente. Bem-sucedida. Tem um negócio próprio. Muito bom, muito bem-sucedido. Anda sempre muito elegante. Querendo separar do marido. Ela querendo separar. Falei, arrumou outro. Mulher bonita, interessante, bem-sucedida. Perguntei, tem outro na sua vida, irmã? Falou, não, pastor. Não, nunca fui infiel ao meu marido, não tem. E quer saber, se eu separar dele, nem quero saber de homem na minha vida mais. Falei, então por quê? O que está acontecendo? Falei, esse homem é um cavalo. Me agride, pastor. Falei, ele te bate? Não, com palavras. Ele só me põe para baixo. Ele me fala isso, ele me fala aquilo, ele me ofende, ele me xinga, pastor. Me xinga de palavrão. Eu fui ouvindo aquilo e falei, meu Deus do céu, uma mulher fina. Chamei o sujeito. Falei, meu irmão, o que está acontecendo? Não, porque ela e tal foi falando. Falei, vou ter que cuidar de vocês. E comecei a aconselhá-los. Descobri uma coisa muito interessante sobre ele. Ele não era bonito. Aliás, era uma coisa estranha. Ela muito bonita. E ele assim, estranho. Esquisito. Todo mundo pensava, o que ela viu nele? Porque ele não era uma figura assim de atributos interessantes, ele cresceu com muitos complexos de inferioridade. Porque as meninas não gostavam dele e tal. Só que eu fui descobrir também que ele tinha uma relação muito ruim com o pai. O pai o criticava muito. Dizia que ele nunca ia ser nada na vida, que ele não ia dar certo. Então o que ele fazia? Ele tentava ser bom em tudo. Não tinha muitos atributos físicos, mas era muito dedicado, muito disciplinado. Só que naquele momento ele não era um empresário bem-sucedido. Ele vinha de uma história de muitos fracassos, de muitas perdas, como é a vida de todo mundo que está tentando se provar para um pai. A ansiedade, a pressão falam mais alto e a pessoa se boicota e acaba fracassando. Então a história dele era diferente da dela, era mais confusa, era mais marcada. O que eu descobri sobre ele? Que quando ele era jovem, ele frequentava o mesmo grupo que ela e ela era a mulher que todo mundo admirava. Ele botou na cabeça que tinha que conquistá-la. Porque se ele a conquistasse, ele ia ser o cara. Porque todo mundo achava ela maravilhosa. E aí ele a conquista... Eu sou o cara. Mulher, troféu.
fez esforços para conquistá-la. Passava na rua dela, dava carona para ela, era galanteador, abria a porta, ele fazia tudo. Ele se declarou para ela uma vez tão lindamente, ela falou que não sentia nada por ele falou que ele a esperaria. Ele foi um gentleman. Pensa num sujeito que jogou um jogo bem jogado. No final das contas, ela estava apaixonada por ele, porque ele era um príncipe. Parecia um sapo, mas era um príncipe. E ela foi se encantando com o jeito dele, ele era bem-humorado, ele fazia ela rir. Ela apaixonou nele e começou a namorar com ele depois de mais de ano dele ali lutando pelo amor dela. As amigas dela diziam, mas minha querida, com ele, mas vocês não conhecem ele é maravilhoso. Namoraram, noivaram, casaram. Com alguns anos de casamento, ele começou a mudar. E começaram a vir as agressões. Quando eu já tinha entendido alguma coisa sobre eles, eu chamei os dois e contei a história deles de novo com as minhas palavras. E eu disse para ele, olhando para ele, você achou que vivendo com ela, você seria alçado ao patamar em que você a enxergava. Você achou que por estar ao lado dela, você seria tão bom quanto ela, seria reconhecido. Só que o seu problema era o seu complexo de inferioridade. E qual não foi a sua surpresa? Que você casou-se com a mulher mais desejada de todo o grupo e continuou se sentindo um nada. Nisso o olho dele encheu de lágrimas, ela ficou assustada. E aí eu falei, sabe o que acontece quando a gente achou que ia subir no patamar do outro e não subiu? A gente começa a tentar derrubá-lo de lá. Por isso você a ofende. Eu imagino que você diga coisas que ela nunca tinha me dito. Que ela é feia, que ela não está em forma, que ela não é boa de cama. Ela ficou chocada. Ela disse assim, eu nunca disse isso, pastor, como é que você sabe? Eu falei, porque o objetivo dele é diminuir você, para ver se você chega no patamar dele, já que a vida inteira ele tentou subir no seu e não conseguiu. Nisso ele chorava, ela chorava, e eu disse, você precisa vencer o seu complexo de inferioridade em Deus. E você, irmã, precisa perdoá-lo, porque o que ele fez não foi contra você, foi contra ele. A agressividade dele não é porque ele não ama você, é porque ele ama demais você. E acha que vai te perder a qualquer momento, porque ele não consegue ser o homem que ele acha que tinha que ser para estar do teu lado. Então ele diminui você para ver se dá certo você ficar do lado dele. Esse casal está casado até hoje e é feliz. Por quê? Porque venceu isso. A fonte da agressividade, do desrespeito. Por que eu vou desrespeitar a pessoa que eu amo, com quem eu convivo? Quinto, falta de carinho e de romance é uma raposinha que a gente tem que apanhar. Falta de carinho e de romance. Hoje pela manhã eu falei que o homem é unifocal e voltado para fora, e a mulher é multifocal e voltada para dentro. A questão do homem é conquista, a questão da mulher é ambiente. A questão do homem é alvo, a questão da mulher é cuidado. A tentação do homem é cair na maldição do desempenho, e a da mulher na maldição do controle. Mas eu não falei das implicações disso, por exemplo, na vida conjugal, do romance, do sexo. Homem é unifocal até na vida sexual. Homem é voltado para fora, sobretudo na vida sexual. A mulher é um alvo a ser conquistado. E o homem tem como grande objetivo o órgão sexual. Como é que você, mulher, excita um homem? Nós estamos aqui num evento de adultos, embora já tenha criança aqui dentro, o Azaf não segura lá nem um pouquinho. Já deu, né, Azaf? Se você tocar o órgão masculino, você, mulher, tocar o órgão do seu esposo, ele já está preparado. Segura lá 10 segundos.
Pronto, já está pronto. Homem é fogão a gás. Você acende o gás, acende um fósforo, fogo. Já dá para queimar. E o objetivo dele é ir direto para o ponto. Porque ele é unifocal, ele quer ir direto para o ponto. Mas e a mulher, é assim? O sujeito chega do lado dela e fica apertando alguma coisa dela, ela fica animadinha? Aí ele chega lá todo assim, ô bem, vamos lá. Ela fala, para bem, ai que coisa chata! Por quê? Porque ela é o ambiente multifocal. Ela quer outra coisa. O homem, você já foi jovem. O homem está afim de fazer relação sexual em qualquer lugar. Pois na alça de mira, todo lugar é lugar. Carro, elevador, escritório da igreja. A mulher não. A mulher quer a casa, o hotel bonito, o passeio antes, o jantar. Por quê? Porque para a mulher o ambiente é importante. O sujeito tem foco único. A mulher tem foco múltiplo. Ele ataca uma coisa só, ela quer várias. Aí ele não entende por que ela não gosta de sexo. Irmão, toda mulher gosta de sexo. Vai por mim. Toda mulher gosta de sexo, mas não de qualquer jeito. Ah, minha mulher não gosta da coisa, ela é fria. Tá errado, irmão. Tá faltando romance. Tá faltando carinho. Tá faltando entender que ela não é igual a você. Porque eu sou unifocal, o meu estímulo é 99% visual. Esses dias minha mulher chegou lá na sala, ela estava com um pijaminha bem bonitinho que eu dei para ela, de seda. O controle do vídeo estava no chão. Ela baixou assim para pegar o controle, eu falei, tô pronto. É nóis, mano, vamos, já! Simples assim. Por isso que é bonito quando a mulher se cuida para o marido e se valoriza para ele. Esses dias eu fui pregar numa igreja e o pastor estava numa campanha de 40 dias de jejum, me deu uma camiseta. Na camiseta estava escrito 40 dias de jejum, tinha a foto dele, do outro pastor auxiliar e tal. Falou, pastor, leva para você. Aí eu agradeci, constrangido, pus no carro. Minha mulher entrou no carro e falou assim, que é isso? É uma camiseta que o pastor deu, mas eu vou dar para alguém. Ela falou, não, às vezes a gente usa para dormir. Eu falei, negativo. Negativo! Vou jogar fora isso aqui. Imagina, chego lá no meio da noite, todo animado, ela, campanha de jejum, com a foto do cara. Tô fora, mano. De jeito nenhum. Ah, pôr fogo nessa camiseta aí. A mulher sábia. Quer uma dica, irmã? Mais esconda do que mostre. Não deixe ele tocar. Brinque com ele. O homem vai ficando cada vez mais excitado. Agora, irmão, faz sua parte. Seja galanteador. Fale coisas, porque a mulher não é visual. Não adianta você abrir um botão. E aí, bem? Esse pelo branco, até a dó! Baixa a calça assim, aquele pingo na forma. Tá achando que tá arrasando? A mulher lava sem banho, negativo. Por quê? Porque ela tem outros estímulos, não é só visual, não. Aliás, o visual é mínimo. Irmão, se a mulher fosse estimulada visualmente, 90% de nós aqui, inclusive eu e a Edvani, estava perdido. Peguei no seu pé, né, irmão? Audição. Toque com sabedoria. Os pontos de excitação no corpo de uma mulher são inúmeros. Às vezes um cheirinho no pescoço, uma palavra bonita, dita,
aí sim você está ganhando sua esposa. Por isso que eu tenho aconselhado os homens da minha igreja a não consumirem pornografia. Não é só porque é pecado, mas também porque o jogo da pornografia é realizar a fantasia masculina. E a fantasia masculina é papumba. A mulher viu, o homem viu e já começou. E nenhuma mulher é assim. As mulheres nossas são filhas de Deus, são dignas, são bonitas, são cheirosas, são fiéis a nós, irmãos. Por que eu não posso gastar o meu dia cortejando-a, paquerando-a, dizendo, estou indo no caminho certo, bem? Às vezes eu mando um torpedinho para minha mulher falando, bem, eu amo tanto você. Aí ela responde, bem, eu também te amo. Eu falo, você é tudo na minha vida. Aí ela responde, você está mal intencionado. Aí eu respondo, tô. Claro que tô. Mas eu aprendi isso com um pastor muito experiente. Ele disse assim, Marcelo, se você quiser fogueira à noite, comece juntando graveto pela manhã. Minha mulher estava junto, até hoje ela fala, tem que catar graveto. Eu falo para ela, amor, hoje vai ter fogueira. Ela fala, você está catando graveto? Eu falo, não. Ela fala, então começa. Tem coisas que são mais que graveto, tem coisa que é tronco, já chega um presentinho, uma palavra bendita, um jantar bacana, você fez a comida, ela chegou, estava pronta, você serviu ela. Você sabe que não precisa de dinheiro para a gente ser romântico, não é? A gente consegue ser romântico com coisas do dia a dia, carinhoso. Porque o homem é um fogão a gás, ele também apaga rápido. E a mulher, como é um forno a lenha, não só ela demora para acender, mas também demora para apagar. Depois que eu e minha mulher chegamos ao clímax, a hora que me baixa aquele fogo, a minha cabeça muda totalmente. Eu quero assistir TV, eu quero na geladeira, eu quero jogar bola. Mas ela quer o quê? Abraço, carinho, conversar. E qual que é o meu papel? Acompanhar o ritmo dela. Por quê? Porque o meu ritmo é fácil. Quando a gente tem facilidade, a gente acompanha quem tem mais dificuldade. Eu não estou dizendo que a mulher tem dificuldade, o que eu estou dizendo é, como para o homem é uma coisa muito mais rápida, ele entra no ritmo da mulher, que é mais lento. Quando não tem isso, é uma raposinha. E aqui, eu e você somos pastores. Nós já atendemos mulheres que nos disseram, com o nosso constrangimento estampado no nosso rosto, que elas odeiam ter sexo com seus maridos, mas se submetem e não vem a hora de acabar. Assim de mulher, que se submete à vida sexual por obrigação e não vê a hora de acabar. No casamento pastoral, não. Pastor é cuidadoso, pastor é amoroso, e a sua esposa é a primeira beneficiária disso. Me perdoe se eu faltei ao respeito com você, eu não quero isso. Mas cuide bem do seu amor. Seja romântico, seja carinhoso, beije mais. Esses dias num congresso eu falei assim, dê um beijo longo na sua esposa. Vai passando o tempo no casamento, a gente para de beijar longamente, a gente só dá bitoca. Benzinho, beijo. Benzinho, até já. Que isso? Chega junto, irmão, dá um beijo. 10 segundos, conta, mas não com o dedo, que é feio. Conta aqui, ó. 10 segundos, dá um beijão nela. Depois você me fala. Não precisa me falar, não. Falei isso num congresso, um pastor chegou em casa, juntou a esposa, deu um beijo de 20 segundos nela. A hora que ele largou, ela olhou para ele e falou assim, pôs a mão na testa dele e falou, você está doente? Fazia anos que ele não dava um beijo nela. Um beijo bom, gostoso.
leia Cantares. Você vai ver o quanto a vida sexual de um casal é abençoada por Deus. Foi Deus quem fez, glória a Deus, foi Ele quem fez. Curta isso e eu tenho certeza que vai ter um tempo novo no seu casamento. Sexto, vou correr. São 7 e eu já termino. Sexta raposinha que a gente tem que apanhar, visão separada dos recursos. Sobre isso não vou falar muito, mas você sabe, como eu sei, que não existe o meu e o seu num casamento cristão. Sim ou não? Maridos não podem esconder informação financeira de suas esposas. Esposas não podem tomar decisões de consumo em segredo, escondido de seus maridos. Não pode. Ah, mas ele vai ficar bravo. Ah, mas ela vai ficar preocupada. Não tem desculpa. Isso é racionalização. Cristiane diz assim: amor, eu posso comprar tal coisa? Eu digo, nós precisamos dar uma olhada no orçamento. Sentamos juntos e olhamos juntos. Ela sabe tudo sobre a minha vida financeira, que não é minha e dela. Eu sei tudo sobre a vida financeira dela, porque não é dela, é minha. Não tem visão separada dos recursos. Tudo é nosso. Porque tudo é de Deus. E Deus colocou na nossa mordomia. E por último, para eu terminar, não tem como eu trabalhar esses pontos de forma mais profunda, porque eu já estourei o horário. O último é o óbvio e a gente volta para o começo da nossa reflexão. Que é a última raposinha que a gente tem que apanhar, e é a primeira que a gente tem que apanhar, porque é a mais grave de todas, é a falta de intimidade com Deus. Porque no fundo, irmãos, o casamento começa a sofrer porque a gente se distanciou do Senhor. Ah, mas eu sou pastor. O risco de um pastor andar longe de Deus é tão grande quanto o risco de qualquer outro cristão andar longe de Deus. Só que com um agravante. Ele está muito próximo das coisas de Deus e não sente que está longe de Deus. Todos nós, como pastores, oramos muito. Com os outros, pelos outros, em reuniões, em cultos, mas só Deus conhece a nossa verdadeira vida de oração. Todos nós, pastores, lemos muito a Bíblia, até porque procuramos sermão toda semana, 2, 3, 4 vezes por semana. Mas só Deus conhece o nosso amor pela palavra. Todos nós, pastores, parecemos cheios do Espírito Santo quando pregamos bem, quando oramos e um milagre acontece, mas só nós e Deus sabemos o quanto o Espírito Santo realmente tem liberdade na nossa vida. Enfim, restaure a intimidade com Deus e o seu casamento será abençoado. Não tenha dúvida disso. Não deixe a falta de intimidade com Deus se tornar uma fonte de frustração no relacionamento conjugal, porque se falta intimidade com Deus, vai faltar intimidade com o cônjuge. Não é possível que seja diferente. Quem não tem intimidade com Deus não pode ter intimidade com ninguém, porque é em Deus que a gente tem plena intimidade uns com os outros. Foi o que nós cantamos aqui tão lindamente com a ajuda do nosso irmão Asaf, que é no Senhor que nós somos um. É no Senhor que nós somos um. E agora eu queria orar com você. Peço que você feche seus olhos, que eu creio que vai ser bênção na sua vida. Olhos fechados, cabeça baixa. Eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de viver de acordo com tudo isso que nós falamos hoje aqui? Você gostaria de apanhar essas raposinhas para que elas não estraguem a sua vinha? Se você gostaria de cuidar melhor do seu casamento, ser um marido melhor, uma esposa melhor, vou pedir que você se ajoelhe para nós orarmos. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nós que cuidamos das vinhas dos outros e às vezes a nossa está sofrendo.
As raposinhas já invadiram a nossa vinha e estão atacando a nossa vinha ainda em flor. Quantos pastores e esposas estão vivendo essas lutas que parecem pequenas diante de outras que são tão grandes, mas têm um potencial tão destrutivo. Meu primeiro pedido nessa noite é que o Senhor derrame sobre nós sabedoria do alto, para identificarmos os perigos e fecharmos as portas para eles. Ânimo, coragem, para tomarmos decisões sábias, fortes, firmes, em nome de Jesus. Também perseverança, Pai, porque o nosso casamento há de prosperar, há de se fortalecer cada dia, há de triunfar na Tua presença, para a glória do Teu nome. Se alguém sentiu hoje aqui, Pai, que precisa tratar uma área da sua vida, da força, da graça, da direção, e que cada casamento aqui possa ser ainda melhor na sequência, para que cada vez mais a alegria do Senhor os fortaleça e o testemunho do Senhor seja evidente diante de tantas famílias que estão sofrendo nos nossos dias. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora sente-se um minutinho. Esposa, pegue o creminho que você trouxe. Agora você vai massagear as mãos do seu esposo. E enquanto você faz isso, olhe para mim, não comece ainda. Enquanto você faz isso, eu quero te pedir que você olhe para ele enquanto massageia as mãos dele e diga para ele quais são as qualidades que você vê nele. Porque sabe de uma coisa, irmã? Esse seu marido é bombardeado todos os dias com críticas, com cobranças, com pressões. Às vezes até você, porque você sente que alguma coisa não está legal. Eu queria que você cuidasse do seu marido agora. E enquanto você massageia a mão dele, diga para ele tudo que você admira na vida dele. Todas as qualidades que ele tem, mesmo que você esteja um pouco triste nesses dias. Elogio. E eu tenho certeza que isso vai ser cura no coração do seu marido. E depois que nós fizermos isso, pastora Divani toca a palavra. Estamos te louvando neste momento. Te agradecemos, ó Pai, por esses 2 dias de bênção aqui, na Tua presença principalmente. Te agradecemos pela Tua graça abundante sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela vida do pastor Marcelo, do pastor Azaf, do seu filho André. Te agradecemos porque eles foram instrumentos do Senhor para nos abençoar. Te agradecemos porque eles deixaram outras atividades para estar aqui conosco e serem bênção em nossas vidas. Que Tu esteja a recompensá-los. Abençoa as esposas, abençoa a família deles, ó Pai. Toma em Tuas mãos esse casamento. Pai, foi o maior presente que o Senhor concedeu a cada um aqui. Foi essa esposa, esse esposo, Senhor. Não tem um presente melhor que o Senhor poderia ter nos dado, Pai. Pai, eu Te louvo porque há 38 anos eu só chamei, meu Pai, a minha esposa de amorzinho. E ela jamais aceitou que eu a chamasse de forma diferente. Abençoa, meu Pai, quem sabe esse casal que chegou aqui em crise. Dá um novo momento, ó Pai. No retorno para o seu lar, dá uma nova história. Reconstrua tudo isso, esses relacionamentos. Retira essas raposinhas, oh Pai. Expulsa essas raposinhas dessas vidas. Pai, faça cada um curtir a sua esposa, o seu esposo, oh Pai.
Pai, ajuda a vida conjugal de cada um. No nome de Jesus. Por causa dela, eu tenho sido, sem dúvida alguma, uma pessoa feliz. Obrigado. Amém?